Olá, pessoal, tudo bem? Vamos começar hoje a nossa aula de número 16, a aula que dá início à segunda semana do nosso módulo 2 de Lógica de Programação do curso de Álgebra Linear Aplicado. Nesta semana, vamos finalizar os nossos estudos sobre lógica de programação, para que finalmente, na semana que vem, possamos conectar os pontos de tudo que aprendemos de álgebra linear no módulo 1 e de lógica de programação neste módulo 2. Vamos ver então o que vamos aprender na nossa aula de hoje. Veja, o nosso primeiro tópico é otimização ou refatoração de um código. Então vamos aprender técnicas para conseguirmos otimizar e refatorar o nosso código, o que é importante quando estamos fazendo esse processo. Afinal, esse processo visa deixar o nosso código mais objetivo, mais claro e com menor custo computacional na maioria das vezes. Afinal, quando estamos desenvolvendo o nosso algoritmo, já falamos para vocês que temos que pensar sobre o seu desempenho, sobre o seu custo computacional. Então é muito importante saber refatorar e otimizar um código. Este conceito tem muito em comum com tudo o que vamos aprender hoje sobre funções. Afinal, consiste na utilização dos modos de biblioteca, na substituição de comandos repetidos por blocos de funções, enfim, é um conceito muito importante que vai nos introduzir para o conceito principal na aula de hoje, que é o nosso segundo tema, que estamos aqui, criando funções, correto? Criando funções. Funções nada mais são do que códigos externos ao código principal que podem ser chamados a qualquer momento durante a execução do nosso algoritmo principal para realizar uma tarefa e retornar um valor. Pois então, esta é a principal definição de funções, um código externo que serve para realizar determinado tipo de função, uma determinado tipo de tarefa e sempre retornar um valor ao código principal para que ele prossiga sua sequência de execução. E é isso que vamos aprender a fazer hoje na linguagem do Python, certo? Então vamos ver aqui que vamos terminar a nossa aula com o conceito de debugar. Pois é, nós já aprendemos um pouco sobre ele, mas hoje vamos dar mais detalhes a este conceito que é muito importante e como utilizá-lo também em conjunto com as funções. Você vai ver que refatoração, otimização de um código, criação de funções e debugar têm muito em comum e são muito importantes para nós. Estão prontos? Estão preparados para a nossa aula de hoje? Então vamos juntos para o próximo slide. Vamos dar início à teoria de hoje. Bom, pessoal, vamos então começar falando sobre otimização ou refatoração de um código. Temos aqui, então, que muitos códigos podem ser escritos de forma mais clara e objetiva. Então, escrever códigos de forma mais clara e objetiva. Este é o primeiro e fundamental conceito de refatoração de um código. O que estamos fazendo no final é escrevê-lo de forma mais clara e objetiva. Como também temos aqui que refatorar um código é reescrevê-lo alterando os seus comandos, mas mantendo a mesma funcionalidade. Então, estamos reescrevendo um código, mantendo a sua funcionalidade. Estamos fazendo a mesma coisa. Esse código terá o mesmo objetivo, a mesma função de execução. Então, estamos a partir do que acabamos de falar aqui, que vamos reescrevê-lo, mas vamos manter a sua funcionalidade. Então, refatorar um código significa que não vamos alterar as suas funções, apenas reescrevê-lo de uma forma mais clara e objetiva. Eu vou fazer uma analogia para vocês, que vocês vão entender muito bem o que eu estou querendo dizer com refatoração de um código. Bom, sabemos que a linguagem de programação é uma linguagem de comunicação como outra qualquer. Ela possui regras, comandos e uma forma de se comunicar através dela, ou seja, através das linguagens de programação, correto? Bom, então vamos pensar agora na linguagem de comunicação que estamos dizendo aqui, a língua portuguesa. E eu vou dar um exemplo para vocês. Imagine que eu estou num estacionamento
quero passar a informação para alguém da seguinte forma: o primeiro carro à esquerda da fileira, ele é azul. O segundo carro desta fileira, ele é azul também. O terceiro carro que está nessa fileira, ele é azul. O quarto carro desta fileira é azul e o quinto carro desta fileira é azul também. Vamos tentar então dizer isso de uma outra forma, mas passando a mesma informação. Agora imagine que eu vou falar isso da seguinte maneira: todos aqueles carros daquela fileira são de cor azul. Passei a mesma informação, não passei? Só que de uma outra forma, uma forma muito mais otimizada. Agora, vou dar um terceiro exemplo. Veja, os 5 primeiros carros daquela fileira a partir da esquerda são todos azuis. Bom, aqui foram 3 maneiras de se dizer a mesma informação. Vamos analisar com calma agora. Veja que a segunda frase que eu falei, que todos os carros daquela fileira são azul, é uma maneira muito mais otimizada do que eu falei na primeira vez, onde disse carro por carro a cor de cada um. Então podemos dizer que a segunda frase ela é muito mais otimizada que a primeira e ela quer dizer a mesma coisa. Agora, a terceira frase, onde eu especifico que os 5 primeiros carros a partir da esquerda são azuis, ela também é muito mais otimizada que a primeira. Ela sim é menos otimizada que a segunda, mas vocês concordam que ela é mais robusta que a segunda frase? Afinal, ela especifica exatamente quais são esses carros que são azuis e a partir de onde devemos contar os 5 carros azuis? É desta forma que eu posso introduzir este conceito a vocês. Afinal, primeiro, conseguimos otimizar e muito a nossa fala, dizendo a mesma coisa, e segundo, perdemos um pouco de otimização, mas ganhamos em robustez na nossa frase. Ou seja, passamos a informação de uma forma muito mais robusta, onde a pessoa com certeza entenderá com muito mais clareza o que foi dito. E é desta mesma forma que devemos pensar sobre refatoração de um código. Afinal, é o mesmo conceito, porém, ao invés de ser aplicado à linguagem portuguesa, será aplicado à linguagem de programação, especificamente ao Python nesse curso. E você vai ver que ao alterarmos esses parâmetros, estaremos alterando o desempenho desta comunicação, ou melhor, o desempenho no caso deste algoritmo. E isso é extremamente importante na prática. Afinal, tudo que estamos aprendendo, inteligência artificial, máquinas, robôs, algoritmos, na vida real, na prática, é tudo uma questão de desempenho. É sempre uma busca pela maior performance. Então não interessa se estamos dizendo a mesma coisa. Temos que dizer esta mesma informação, passar a mesma informação, executar a mesma tarefa, porém com o maior desempenho possível. E é por isso que refatoração é tão importante. Existem muitas empresas onde existem cargos não de desenvolvedores de algoritmos, mas sim de pessoas que estão exclusivamente lá para refatorar os códigos. Afinal, não precisamos sempre ter que inventar a roda. Se conseguirmos, às vezes, melhorar o desempenho de um algoritmo já desenvolvido, podemos estar garantindo muito desempenho e ajudando em muito na execução de uma tarefa. E desta forma, eu já puxo um gancho aqui para dizer o nosso terceiro tópico, onde diminuir a complexidade computacional e aumentar o desempenho do código. Este, então, é o grande objetivo quando estamos falando em refatoração e otimização de um código. Veja também aqui, fazer com que o código fique mais adaptável a novas mudanças e alterações. Portanto, queremos sempre também que o nosso código seja um código fácil de novas implementações, de adaptações a novas funcionalidades. Afinal, um código muito fechado, que não utiliza de funções, que não tem uma boa organização, ele é um código muito difícil de ser adaptável a novas mudanças, a novas implementações. E hoje em dia, com o avanço tecnológico tão rápido, isto é fundamental. Ter um código fácil de adaptações, fácil de mudarmos e melhorarmos as suas funcionalidades. Então, quando estamos refatorando e otimizando um código, este é um ponto muito importante também. E temos aqui também que chamada de funções
para executar algum padrão de ação característica do algoritmo. Então, o que estamos dizendo aqui é que devemos identificar se dentro do nosso algoritmo não temos um padrão de ação característica, ou seja, algo que se repete várias e várias vezes. E ao identificar este processo, poderemos criar uma função para realizar essa operação. Vou dar um exemplo muito simples para vocês. Imagine que dentro do seu algoritmo você tem a função de calcular um módulo de um vetor e faz isso durante 10 vezes no seu algoritmo. Ou seja, você vai executando as linhas do seu algoritmo e em determinado momento é necessário que você calcule o módulo de um vetor. Ok, você descreve os passos para o cálculo deste módulo. Agora, mais à frente, isso vai se repetindo e você deverá calcular este módulo uma outra vez, e uma outra vez, e uma outra vez, e assim até calcular 10 vezes esse mesmo processo durante o algoritmo. Ou seja, você descreveu 10 vezes o cálculo do módulo de um vetor dentro do seu algoritmo. Agora imagine, se você criasse uma função chamada cálculo do módulo de um vetor e dentro desta função você recebesse os parâmetros necessários e retornasse o módulo de um vetor. Ou seja, toda vez que você precisar calcular o módulo de um vetor, ao invés de você ter que descrever linha a linha esses comandos, você apenas chamaria essa função e essa função retornaria o valor para você. Veja como isso te auxilia muito. Afinal, ao invés de ter que escrever 10 vezes essas linhas, você escreverá apenas uma. Além do que, iria adaptar um conceito modular ao seu código. Ele ficaria muito mais fácil e adaptável a mudanças e novas implementações. Isto, sem dúvida, iria auxiliar e muito o desenvolvimento e o desempenho desse algoritmo. E é isso o que vamos falar ainda no próximo slide com mais detalhes para você sobre as funções de um algoritmo. Mas antes disso, veja que ainda temos mais um tópico por aqui. A utilização de bibliotecas específicas com comandos diretos da aplicação. Eu já disse a vocês, quando formos no módulo 3 trabalharmos com vetores e matrizes, utilizaremos a biblioteca NumPy, que contém comandos diretos para tratar com vetores e matrizes. E isso vai nos ajudar e muito. Quando estamos querendo alguma funcionalidade, é muito mais interessante utilizarmos bibliotecas com esses comandos já prontos do que termos que desenvolver todos os conceitos e funções para esta aplicação. Afinal, o Python é uma linguagem de código aberto e possui diversas bibliotecas que são desenvolvidas justamente para estas finalidades. Como dei o exemplo a vocês, quando queremos plotar os gráficos, para utilizarmos bibliotecas gráficas, como por exemplo o Matplotlib. Então, sempre devemos procurar e encontrar as melhores bibliotecas para as nossas aplicações antes de iniciar um código. Este também é um processo muito importante e quer dizer muito sobre a estrutura que estamos falando aqui, de refatoração e otimização de um código. Agora, vamos para o próximo slide, pois vamos dar mais detalhes do conceito principal dessa aula, o conceito de funções. Vamos então entrar no conceito de criando funções. Veja aqui, funções são definidas dentro do algoritmo principal e executam uma lista de comandos quando são chamadas. Você vai ver então que este é o conceito de funções e que quando, dentro do algoritmo principal, temos uma linha que estamos chamando uma função, você verá que o algoritmo irá para a linha correspondente à linha da função, ou seja, ele irá pular o seu comando de dentro do algoritmo principal para dentro desta função específica, para lá realizar todas as operações e assim que terminar, retornar ao ponto de onde parou no algoritmo principal. Você vai ver que quando você utilizar a ferramenta do debug, isso será muito fácil de observar durante esta execução no Spider. Afinal, vamos ver que o algoritmo, ao executar a linha correspondente à chamada dessa função, ele irá automaticamente o próximo step para a linha correspondente à função que está sendo chamada. Ele irá dar um salto do algoritmo principal para o ponto onde está sendo definido essa função.
e irá realizar lá todas as operações necessárias antes de retornar ao ponto onde parou no algoritmo principal. Então, de certa forma, o que estamos querendo dizer aqui é exatamente isso. Ela recebe um parâmetro, realiza os cálculos e retorna um valor para uma variável dentro do código principal, né? Uma variável dentro do código principal. Então, ao chamarmos uma função, estamos também definindo os parâmetros de entrada para esta função. E essa função irá retornar um valor que será armazenado em uma variável dentro do código principal. Vamos fazer um paralelo bem rápido aqui. Vamos para a nossa lousa, pois eu vou mostrar para vocês exatamente o que eu acabei de dizer, de uma maneira mais visual. Vamos ver. Então, vamos imaginar que temos um bloco aqui onde está descrito, correto? O nosso algoritmo. Então, o nosso algoritmo principal. E durante as linhas de execução, temos em determinado ponto, por exemplo, que a variável x recebe a função módulo e a gente tem como parâmetro de entrada A e B. O que isso significa? O que esta linha de comando significa? Ela significa que estamos chamando a função módulo com os parâmetros de entrada A e B e o valor que esta função irá retornar será armazenado na variável x, correto? Então, veja que quando o algoritmo chega na execução desta linha, o algoritmo dá um salto ao bloco onde está descrito a função definida. Então, aqui temos a função, correto? Módulo. Então, aqui está descrita a função módulo. E o algoritmo, quando executa a linha que está tendo a chamada dessa função, ele dá um salto para as linhas de comando que definem essa função. Então, imagine que nesta função temos, por exemplo, def módulo, estamos definindo a função com os parâmetros de entrada A e B. Neste caso, o mesmo nome, mas não é necessário, como vamos aprender logo em seguida. Então, dentro das linhas de execução desta função, e esta função, após calcular um valor que, por exemplo, é o módulo de um vetor, como estamos falando neste caso, então, ao final da definição dessa função, vamos ter sempre um return, significando que ela vai retornar um valor à variável que estamos dizendo aqui, a variável x, correto? Então, neste caso, por exemplo, eu vou colocar return valor, como se estivéssemos calculando o módulo do vetor dentro dessas linhas e atribuído ele à variável valor que está nesta função. Então, esta função irá retornar valor à variável x. Então, a partir de agora, x terá o valor que foi calculado dentro da função módulo, certo? O valor que foi calculado a partir dos parâmetros de entrada AB e toda a questão da conta que foi feita para chegar a este módulo, que foi resolvida dentro da função, ela retorna este valor para a variável x. Então, é desta forma que funciona como chamamos funções dentro de um algoritmo. E, novamente, você irá ver, através do Spider, isso de uma forma muito mais clara. Mas eu quero que, quando chegarmos na prática, nós vamos comprovar o que acabamos de dizer aqui. Então, vamos ter que utilizar a função debug e verificar se, ao chamarmos esta função, nesta linha de comando onde temos aqui o módulo, chamando a função módulo, se o programa irá ir para a linha correspondente da função e, após o término, irá retornar este valor à variável x, que é a variável correspondente a esta linha.
correto? Então, desta forma, utilizei esta lousa apenas para dar uma ideia melhor para vocês de como funciona tudo isso que acabamos de falar aqui. Vamos retornar agora para a nossa teoria, finalizar o que temos naquele slide. Bom, temos aqui então muito utilizada durante a refatoração de um algoritmo, assim como acabei de falar com vocês. Então, funções são muito utilizadas em refatoração. Afinal, como o exemplo que acabei de dar aqui, se vamos calcular 10 vezes a mesma coisa no mesmo algoritmo, por que não utilizar uma função que devemos apenas definir uma vez e chamá-la todos os momentos que precisamos fazer essa operação? É muito melhor e isso, sem dúvida, é um processo importantíssimo na refatoração de um algoritmo. Agora veja que temos aqui que funções podem retornar mais de um valor e isto é muito importante para nós. Afinal, se temos, por exemplo, que calcular diversos índices de desempenho, não precisamos de uma função para cada item. Não precisamos, por exemplo, de uma função para calcular o erro médio, para calcular o desvio padrão, uma função para calcular a acurácia de uma série de dados. Podemos sim ter uma função que, a partir de uma lista de dados, retorne todos os parâmetros de desempenho que precisamos. Então, funções não significam retornar apenas um valor. Apesar do exemplo dado aqui foi de retornar um módulo, por exemplo, de um vetor, saibam que podemos retornar mais de um valor. Então, não associem função a retornar apenas um valor, e sim a um bloco de operações que pode retornar mais de um valor ao algoritmo principal. Isso vai ser muito útil para nós quando estivermos desenvolvendo os nossos algoritmos. Como podemos definir quantos valores devemos retornar através de uma função? A resposta eu já dei durante o curso para vocês. Afinal, o processo de desenvolvimento de um algoritmo, ele segue regras. Porém, temos que utilizar da nossa criatividade e liberdade em impor muitas características impostas por nós para desenvolver o nosso código. Ou seja, não tem regra de quantos valores devemos retornar por função. Você que deve definir isso da maneira que achar melhor para o seu código. Mas lembre-se, na vida real, na prática, vai vencer o algoritmo com maior desempenho, o algoritmo que tiver melhor performance. Então lembre-se que essa liberdade de criação de algoritmo, ela é feita, mas ela existe para que sempre buscamos o caminho de melhorar a performance. Então sim, não temos uma regra de quantos valores devemos retornar por função, mas devemos fazer isso da forma que melhor for para o nosso algoritmo, que melhor trouxer desempenho para o nosso algoritmo. E para finalizar esse conceito, temos aqui algo muito importante que vocês precisam saber. Veja, quando um algoritmo está dentro de uma função, variáveis locais são criadas para realizar os cálculos e retornar a resposta. Então, temos aqui um conceito, variáveis locais. Existem dois tipos de variáveis, as variáveis locais e as variáveis globais. Eu vou ensinar para vocês primeiro o conceito de variáveis locais. Variáveis locais mantêm seu valor apenas dentro da função e só existem enquanto a função estiver sendo executada. Então, variáveis locais, elas existem apenas enquanto estamos dentro de uma função e elas estão relacionadas aos parâmetros de entrada desta função, as variáveis que estão sendo utilizadas para os cálculos dentro de uma função. Ou seja, as variáveis que trabalhamos dentro de uma função, elas assumem valores que só existem enquanto essa função estiver sendo executada. E após o término dessa função, essas variáveis deixarão de existir no algoritmo principal. Você vai ver novamente, quando utilizar o debug, que o programa cria essas variáveis assim que ele entra na função. E essas variáveis vão deixar de existir a partir de um momento que o programa retorna ao algoritmo principal. Ou seja, essas variáveis, os nomes dessas variáveis,
existirão apenas para os cálculos dentro dessa função e deixarão de existir após o término desta função. Este é o conceito de variáveis locais, que não devem ser confundidas com as variáveis globais, aquelas que existem no algoritmo principal e durante toda execução do código tem o seu valor definido. Isso é muito importante, pois pode causar confusão em vocês durante o desenvolvimento de um algoritmo. Vocês estão vendo como é importante estudarmos a teoria antes de começarmos a aplicação? É sempre importante conectarmos esses pontos, os pontos de teoria e prática, e entendermos os dois pontos. Afinal, para aprendermos mesmo programação, é só programando que vamos conseguir aprender. Porém, precisamos sempre estudar os conceitos antes de começar. Afinal, isso vai nos ajudar em muito para não cometermos erros e economizarmos tempo de aprendizagem, pois vamos evitar muitos erros que iríamos cometer se não tivéssemos feito a lição de casa de estudar a teoria antes. Então, o que eu tinha para falar sobre funções para vocês é o que acabamos de conversar aqui. Agora vamos para o último conceito antes da prática, o conceito de debugar o código. Debugar. Vamos então falar um pouco com mais detalhes desse conceito que já aprendemos aqui, mas agora vamos nos aprofundar um pouquinho mais. Veja, é o termo utilizado na ciência da computação que representa a ação de análise do código para verificar sua funcionalidade e possíveis erros de lógica. Então, esta é a definição principal que temos do conceito debug. Então, quando estamos debugando um problema, o processo de debugar consiste em verificar se existem erros de execução nesse programa. Vamos verificar passo a passo, vamos verificar linha a linha se as execuções desse algoritmo correspondem com as ações que ele foi desenvolvido para realizar. O termo bug significa funcionamento incorreto. Então, quando estamos dizendo que estamos debugando o algoritmo, estamos procurando funcionamentos incorretos dentro dele. E conforme estamos dizendo aqui, veja que ao debugar passo a passo um programa, podemos encontrar e eliminar os bugs de execução, os bugs, os erros. Então é por isso que fazemos passo a passo. Queremos encontrar aonde estão os possíveis erros desse algoritmo. E junto com a ferramenta do debug, um dos principais aliados a essa operação são os breakpoints, que vamos falar aqui sobre eles. Veja que utilizamos a função breakpoint para analisar uma parte específica do código. Ou seja, queremos ver apenas uma parte deste código e vamos utilizar os breakpoints para analisar isso, para nos ajudar a verificar esse momento. Então, imagine comigo que vocês têm um código de centenas e centenas de linhas de comando. Imagine que você vai ter que rodar linha por linha até chegar na sua área de interesse que está lá no final desse algoritmo. Imagine o trabalho que isso não daria dar para você. Então, ao utilizarmos as funções do breakpoint, podemos definir um ponto de parada, que ao rodar o nosso algoritmo, ele irá parar exatamente naquela linha. E a partir dela, podemos sim rodar linha por linha do nosso problema. Bom, isso iria ajudar em muito, não é mesmo? Afinal, desta forma, podemos ir direto ao ponto que desejamos dentro do algoritmo e não ter que rodar linha por linha toda vez que estamos debugando um código. E é desta forma que temos aqui escrito que podemos executar linha por linha e observar a evolução do valor das variáveis em cada momento do programa. Então, utilizar o debug juntamente com a parte do Variable Explorer do Spyder, podemos ir acompanhando como as variáveis estão sendo atualizadas. Esta função ela é importantíssima e é também um dos motivos que utilizamos o Spyder dentro do nosso curso, pois acompanhar o debug em conjunto com a janela dos valores das variáveis irá nos dar uma noção muito completa do como o algoritmo está funcionando. Além disso, uma função muito importante do debug é o que temos aqui. É possível entrar dentro dos blocos de funções
e executá-las comando por comando. Você vai ver que existe uma função diferente dentro do debug, que ela existe para que na linha onde estamos chamando uma função, nós vamos saltar assim para a linha de execução dessa função. Ou seja, vamos entrar dentro dessa função, vamos sair do algoritmo principal e irmos até essa função, executá-la linha por linha. Afinal, isso é muito importante quando queremos encontrar os bugs dentro de uma função. Se não quisermos isso, podemos continuar rodando linha por linha do algoritmo e ao rodarmos a linha seguinte, ele simplesmente atualizará o valor da variável com o valor que a função irá retornar. Agora, se queremos examinar qual é o funcionamento dessa função, podemos também entrar dentro dessa função e rodar linha por linha deste código. Então, o debug tem essa facilidade muito importante para nós e, em conjunto, temos aqui também que podemos sair de dentro dos blocos de funções e retornar ao algoritmo principal a qualquer momento. Então, se por algum acaso entramos numa função muito extensa e queremos verificar apenas um trecho dessa função, podemos ir passo a passo até esta linha e depois utilizar um comando que irá voltar ao algoritmo principal, ou seja, ele irá terminar de executar essa função e retornar ao algoritmo principal para seguir a sequência natural, linha por linha, deste programa, da forma como desejamos durante o debug. Bom, todas essas ferramentas nós vamos treinar na prática, mas é muito importante entender todas as possibilidades que temos. Afinal, vamos recapitular aqui. Com o debug, podemos rodar linha por linha do nosso algoritmo, podemos adicionar breakpoints para analisar um ponto específico do nosso algoritmo. Veja, não significa que podemos utilizar apenas um em cada momento, mas sim vários breakpoints para analisarmos quantos pontos acharmos necessários durante o debug. E além disso, quando estamos numa chamada de uma função, podemos também entrar dentro dessa função para rodar linha por linha do algoritmo desta função e verificar o seu funcionamento também. Lembrando que podemos sair de dentro dela sempre que quisermos através de um outro comando do processo de debug. Bom, pessoal, este é o conteúdo que eu tinha para mostrar para vocês nesta aula sobre criando funções. Agora, vamos para a nossa lousa e vamos ver qual será o exercício proposto para praticarmos no Spider. Afinal, essa é a melhor maneira que temos para aprender sobre programação. Gostaram do que viram hoje? Vamos então para a lousa, ver nosso exercício e finalizar a nossa aula. Vamos lá! Bom, pessoal, vamos então agora ver qual é o exercício proposto para nós nesta aula sobre funções. Vamos ver. Um pequeno empresário está encontrando problemas com um código que tentou implantar no seu sistema de vendas e apoio ao usuário. Seu programa deve receber o número de peças que um comprador deseja e calcular o valor total desta compra, já que dependendo da quantidade de peças pedidas, o valor do desconto por unidade muda. Então vamos mudar o desconto dependendo de quantas peças o usuário deseja comprar. O problema é que o algoritmo está calculando o valor errado de desconto e preço total. Então ele já possui um algoritmo, porém esse algoritmo está calculando errado preço total e desconto. A partir deste código, sua função é, então vamos iniciar o nosso desafio com um código. Então vamos partir de um código já feito, porém com problemas. Item 1. Conseguir implementar este programa e encontrar o erro utilizando a função de debug do Spider. Verificar cada passo a execução do algoritmo e realizar a mudança necessária. Então vamos utilizar a ferramenta do debug e tentar encontrar quais são esses erros que estão acontecendo no algoritmo já feito que este empresário possui. Agora o item 2, refatoração do código implementando o conceito de funções para otimizar e melhorar o desempenho deste algoritmo, como também a clareza de sua implementação.
insira linhas de comentários se achar necessário. Bom, então aqui estão os dois itens que devemos fazer. Nós vamos para o Spider e desta vez, ao invés de criarmos a solução do zero, vamos partir de um código já feito. Porém, vamos utilizar o debug para descobrir o que há de errado nele e depois vamos implementar o que aprendemos hoje aqui, o conceito de funções, certo? Antes de irmos, temos aqui dados importantes de desconto. Se o comprador quiser menos de 1.000 peças, o desconto é de 1%. De 1.000 até 5.000 é de 3% e acima de 5.000 é de 5%. Bom, vamos agora então para o Spider, vamos começar a solucionar esse problema. Estamos agora então no nosso ambiente de programação, o Spider, para conseguirmos solucionar o problema proposto. Bom, eu estou então aqui com um programa que foi desenvolvido para esta aplicação, porém contém os erros que o empresário já nos mencionou, correto? Você também tem esse algoritmo disponível para vocês, para que possamos acompanhar a solução desse problema. Vamos então verificar o que temos aqui. Veja, código de implementação com erro. Então aqui este é o código que vamos tratar neste momento da aula 16. Veja que ele inicia valor da peça, né, valor underline peça, 500. Então a peça tem este valor de 500, assim como foi definido no nosso enunciado. E ele pede ao usuário, ele utiliza a técnica do int e do input, digite o número de peças desejadas. E este número de peças será armazenado na variável número de peças, ok? E aqui ele faz 3 blocos ifs. Então, se número de peças menor ou igual a 1.000, ele faz o desconto, né? Calcula aqui provavelmente o valor deste desconto, né? O valor desconto. Depois ele calcula o valor real, que é o número de peças vezes o valor da peça. E, por fim, a economia. Então, o valor real menos o valor de desconto. E ele printa ao usuário o valor a ser pago e imprime valor desconto. Vamos aqui, inclusive, já fazer uma modificação para ficar mais fácil a nossa visualização. Bom, agora coube melhor na nossa tela. Então, ele vai printar ao usuário o valor a ser pago é de e o valor do desconto, que é o valor já aplicado do desconto, e o desconto foi de o valor da economia, reais. Então, ele faz exatamente isso nos blocos, né? Veja que temos o segundo bloco if, que é para o segundo desconto, calcula novamente o valor do desconto, o valor da peça vezes o número de peças, que é o valor real, e assim ele faz os 3 blocos ifs, certo? Primeiro, vamos tentar rodar esse programa, ver o que ele vai nos retornar. Veja, run, digite o número de peças. Bom, eu vou colocar aqui 500 peças. Veja que ele me fala que o valor a ser pago é menos 24.500 e o valor do desconto foi de 274.500. Bom, alguma coisa aqui está errada realmente. Afinal, esses valores não fazem nenhum sentido. Ou seja, se eu quero comprar 500 peças, na verdade eu vou receber uma quantia de R$ 24.500, né? Pois esse número aqui é negativo. Veja que o desconto 0,1, economia é um valor muito alto aqui no variável Explorer, número de peças foi ok, 500, assim como eu digitei, valor do desconto também muito estranho, valor da peça ok, e o valor real aqui de 250 mil. Bom, vamos então utilizar a ferramenta que já conhecemos e que eu sempre disse para vocês utilizarem quando estamos resolvendo os nossos exercícios. Vamos utilizar o debug. Agora, para definir aonde vamos utilizar e pôr o nosso breakpoint, como não sabemos exatamente aonde está o problema, vamos fazer passo a passo. Esse código não é extenso e poderemos aplicar dessa forma. Será melhor para entendermos o funcionamento. Então, eu vou colocar um breakpoint na linha 10. Então, ele vai fazer valor peça igual a 500
e eu vou verificar se este comando aqui, que eu digito o número de peças desejadas, e se ele vai armazenar o número de peças, como ele vai fazer para entrar no bloco if. Vamos fazer este passo a passo. Então, vamos utilizar aqui o breakpoint, colocamos, vamos debug file. Bom, então ele acabou de rodar a linha 9, então temos valor de peça 1 inteiro com valor de 500, até aqui tudo bem. Vamos agora rodar esta linha 10, então ver se ele vai aparecer aqui a parte da interação. Digite o número de peças desejadas. Bom, vou fazer novamente o que já tinha feito outra vez, 500, ok. Então, rodei esta linha. Então, agora, número de peças é um inteiro e é igual a 500. Então, está correto até aqui. O funcionamento da definição do valor de peça e de perguntar ao usuário e armazenar esse valor numa variável está correto. Agora, então, ele vai para a primeira condicional. Se número de peças menor ou igual a 1000. Se nós lembrarmos do enunciado desta questão, vocês se lembram que, na verdade, a condição não era de menor ou igual a 1000, e sim de menor do que 1000. Então aqui achamos o primeiro erro desse algoritmo, mas eu ainda não vou modificá-lo. Eu vou primeiro analisá-lo com todos os erros e depois eu vou fazer todas as alterações. Mas aqui eu vou colocar um comentário. Veja, está no tab, deixar um comentário que vai ser if número de peças menor do que 1000. Então, é isso que devemos depois modificar, correto? Acabei de encontrar um primeiro erro. Bom, mas vamos ver aqui se ele realmente vai entrar nesse bloco. Afinal, 500 é menor ou igual a 1000. Então, vamos ver. Mais uma linha. Ok, então funcionou perfeitamente, ele entrou aqui na primeira parte desse bloco if. E aqui temos uma definição do desconto que vamos dar ao usuário. Bom, já sabemos que temos um problema relacionado ao desconto e ao valor total, não é mesmo? E olha aqui, desconto igual 0,1. Bom, se o desconto é igual a 0,1, estamos calculando aqui um desconto de 10%, não um desconto de 1%. Então, neste ponto, sem dúvida, pelo que já analisamos de termos uma diferença quando estamos calculando o valor com desconto, sem dúvida, aqui já é o primeiro ponto que vamos ter que mudar. Aqui está o nosso segundo erro deste algoritmo. Então, aqui eu vou colocar um tab, no mesmo ponto ali, e vou colocar que, na verdade, o desconto ele tem que ser igual a 0,01, não 0,1, não é mesmo? Então, agora, vamos ver se ele vai atribuir, né, desconto a 0,1. Então, veja que foi feito. Então, aqui ele acabou de criar desconto. E aqui vamos ver como ele vai calcular este valor do desconto. Vamos rodar esta linha. Veja, aqui com certeza temos também um problema. Afinal, o valor do desconto deu menos 24.500, um número muito distante do que deveria ser. Vamos observar como foi calculado o valor do desconto. Valor do desconto é igual a 1 menos o desconto vezes o valor da peça vezes o número de peças. Vamos pensar primeiro. Como devemos calcular o valor com desconto? Estamos definindo aqui que o desconto é 0,1, como está escrito, e vamos corrigir para 0,01. O que está sendo feito é 1 menos o desconto. Ou seja, isso vai atribuir o valor que devemos multiplicar o valor dessa peça. Se temos um desconto de 1%, devemos multiplicar o valor da peça por 0,99. Se temos um desconto de 10%, devemos multiplicar o valor da peça por 0,9. E é aí que eu já vejo o grande problema nesta linha. Veja, neste ponto aqui, não estamos fazendo 1 menos um valor e depois multiplicando. Existe uma regra de ordem de prioridades entre as operações aritméticas. E neste caso, dentro deste parênteses,
prevalece a multiplicação, ou seja, estamos fazendo, na verdade, 1 menos desconto vezes o valor da peça. Não estamos na ordem que deveríamos fazer. Afinal, o que falta aqui é um parênteses e vocês têm que ficar muito atento a isso. Esta regra de ordem de operadores aritméticos. Se não utilizarmos os parênteses de forma correta, eles vão dar prioridades a alguns operadores aritméticos, como, por exemplo, a multiplicação ou a divisão tem prioridade contra a adição, contra a subtração. Então, vamos sempre utilizar os parênteses, pois assim podemos resolver em blocos a nossa equação. Isto é muito importante. Precisamos sempre estar atentos às ordens de prioridade dos operadores aritméticos da nossa equação. Como já rodamos esta linha, eu vou fazer as alterações na própria equação. Isso serve para você aprender também e não tem problema em alterarmos nesse ponto o algoritmo. Então veja, vamos adicionar o parênteses neste ponto a este. Então desta forma estamos fazendo 1 menos o desconto, tudo isso vezes o valor da peça e esta operação inteira vezes o número de peças. Desta forma, estaremos calculando corretamente o valor com desconto desta operação. Então, agora, valor real é o valor da peça vezes o número de peças. Neste ponto, tudo corretamente. Afinal, o valor real, vamos colocar mais um run, ele vai calcular 250 mil, que é 500 vezes 500. Então, neste ponto, está correta a parte do algoritmo. E a economia é o valor real menos o valor do desconto. Então, neste ponto, também estamos corretamente calculando, porém o nosso problema está exatamente nesse valor do desconto. Ele vai dar um número muito longe, por isso a economia vai dar muito diferente do que deveria dar, não é mesmo? Então eu acho que já encontramos os problemas deste algoritmo. Agora, veja, ele vai ter que printar na tela. O valor a ser pago é de valor do desconto, reais, e o desconto foi de economia, reais. Então vamos ver se isso vai acontecer. Print, mais um print, que são as duas linhas. O valor a ser pago é de valor do desconto menos 24.500, menos 24.500 reais, e o desconto foi de 274.500, que é exatamente o que temos aqui de economia. Então ele funcionou corretamente quanto à sua lógica e os erros foram erros de operadores dentro de uma equação, forma como definir o desconto, afinal 1% não é 0,1, 1% é 0,01, e da forma como ele colocou as condições no primeiro bloco if, pelo menos, onde ele disse que o número de peças era menor ou igual a 1.000, sendo que, de acordo com as definições do pequeno empresário, esta condição deveria ser apenas para menor do que 1.000. Mas vamos olhar ainda os outros dois blocos para ver se realmente está tudo ok. Então aqui, número de peças. Então, if número de peças maior do que 1.000 e número de peças menor do que 5.000. Veja que eu vou rodar esse algoritmo e ele não pode entrar nesse bloco if. Vamos aqui. Ok, ele não entrou no bloco. E agora, ele foi para o terceiro bloco e vai comparar se o número de peças é maior do que 5.000. Vamos ver então, ele vai ter que sair daí. Realmente ele deu um return e finalizou o código. Mas vamos conferir aqui ainda estes dois blocos, os mesmos pontos que já encontramos de deficiência. Vamos ver se eles se repetem nos blocos 2 e 3. Primeiro, número de peças maior do que 1.000 e número de peças menor do que 5.000. Veja que novamente ele esqueceu de um operador aritmético aqui. Afinal, não é maior apenas do que 1.000, é maior ou igual a 1.000 e menor ou igual a 5.000, pois o empresário definiu um intervalo entre 1.000 e 5.000 e depois acima de 5.000. Ou seja, nesse segundo bloco, o 1.000 e o 5.000
também devem estar presentes, pois senão podemos ter um erro no nosso sistema quando o usuário escolher 5.000 ou 1.000 peças. Então aqui é maior ou igual e aqui é menor ou igual, não é mesmo? E vamos ver o desconto. Novamente temos o mesmo problema. Afinal, se o desconto é de 3%, vamos ter aqui 0,03 e não mais 0,3, não é mesmo? E agora, valor do desconto. Novamente, faltando o parênteses neste ponto, vezes o valor da peça, vezes o número de peças. Então, perfeitamente. Agora vamos ver o último bloco. Número de peças maior do que 5.000, correto. Neste ponto ele acertou na condição. E o desconto 0,5, vamos corrigir para 0,05, afinal o desconto não é de 50%, ele é de 5%. E aqui vamos ver novamente faltando o parênteses. Veja que ele realmente esqueceu de colocar o parênteses e não colocou em nenhum dos blocos. Portanto, independente da quantidade escolhida pelo usuário, o cálculo seria errado novamente. Agora vamos aplicar aqui então as mudanças que colocamos. Então aqui é só menor, certo? Vamos tirar o if daqui. E aqui desconto, vamos colocar um zero e tirar daqui este if. Bom, você deve aí estar se perguntando, poderíamos utilizar um if, um elif e um else? Sim, da forma que aprendemos aqui, poderíamos fazer if a primeira condição, elif, ou seja, se não se a segunda condição, e utilizar um else para esse terceiro bloco. Afinal, se nenhuma das duas condições forem satisfeitas, ou seja, se o número de peças forem maior do que 5.000, ele executaria uma outra função. Mas, da maneira como foi feito aqui, também tem sua funcionalidade. E é isso que eu quero que vocês entendam aqui. Não existe apenas uma maneira de se fazer. Não existe a maneira correta. Existe sim a maneira que você desenvolveu para solucionar o seu algoritmo. Mas lembre-se sempre, fazer alterações para melhorar o desempenho, fazer mudanças no código que melhorem o desempenho do seu código são sempre bem-vindas. Afinal, na vida real, na prática, vai vencer o código mais rápido, o código com mais performance. Bom, vamos então agora zerar as variáveis e rodar novamente esse algoritmo, ver se faz sentido o que ele vai calcular. Então, vamos zerar aqui e vamos zerar aqui também, correto? Tirar o breakpoint e vamos tentar rodar esse algoritmo. Veja, temos aqui um erro, ele não rodou, erro de sintaxe, invalid sintaxe, ou seja, utilizamos uma sintaxe errada aqui. Aonde pode ser o nosso problema? Veja como os detalhes são muito importantes na programação. Quando alteramos essa função aqui, colocamos igual e menor, e não é nesta sequência, é menor ou igual, maior ou igual. Então, erramos na hora de modificar. E veja como foi uma coisa simples. Você vai se deparar com isso muitas vezes. Acredite e não fique decepcionado. Isso é comum, mas quanto mais você for praticando, mais você vai entender. E lembre-se sempre, aprenda com esses erros, pois eles vão te tornar um melhor programador. Vamos agora ver se é só esse erro que cometemos. Vamos tentar rodar novamente. E agora foi. Então, vamos tentar fazer uma simulação com 500 peças novamente. Então, agora vamos ver. O valor a ser pago é de R$ 247.500 e o desconto foi de R$ 2.500. Então, aqui temos exatamente, afinal, o valor total, né? O valor que pagaríamos se não tivéssemos desconto é 500 vezes 500, que já vimos aqui que é 250 mil. E quanto que é 1% de 250 mil? É exatamente 2.500. Então, para conferir aqui, se fizermos 250 mil menos 2.500, vamos ter exatamente 247.500. O código calculou da forma correta. Agora vamos fazer mais uma simulação. Run. Vou colocar 2.000 peças. Veja, agora temos aqui que o desconto foi de
30 mil reais e o valor a ser pago é de 970 mil reais. Bom, esse pequeno empresário de pequeno não tem muito, hein? Afinal, os valores que ele vai receber são realmente muito grandes. Mas enfim, é claro que era apenas um exemplo fictício, nada disso se baseia em situações reais. Era apenas para aprendermos a programar. Então veja, o valor então real foi de 1 milhão, correto? E 3% de 1 milhão é exatamente 30 mil reais. Então temos aqui de 1 milhão descontando 30 mil, vamos ter 970 mil. Vamos agora rodar o último exemplo para mais de 5 mil. Vamos colocar aqui 10 mil, número bem alto. Bom, 10 mil então, agora o valor total, deixa eu até contar os zeros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 milhões a ser pagos, então o valor é de 5 milhões e o desconto é de 5%. Então, 5% de 5 milhões dá 250 mil. Então, nós temos aqui 5 milhões menos 250 mil, dá 4 milhões 750 mil reais. Então, realmente, valores absurdamente altos. E é isso que caracterizou, então, que conseguimos agora consertar o código. Afinal, agora ele está calculando exatamente como ele deveria fazer. Então, consertamos os operadores condicionais, o desconto e a fórmula do desconto, além de aprendermos sobre as ordens dos operadores aritméticos dentro de uma equação e ver que pequenos detalhes podem ocasionar erros no nosso algoritmo. Vamos agora para a parte final. Vamos mostrar a esse empresário que aprendemos hoje sobre implementação de funções. Bom, para implementar o conceito de funções, o que precisamos fazer? Precisamos analisar o algoritmo e ver se encontramos um padrão igual em algum momento, ou seja, algum tipo de cálculo que se repete, algo do tipo. Algo que podemos criar uma função, defini-la apenas uma vez e quando precisarmos de suas funcionalidades, vamos apenas chamar essa função de acordo com como aprendemos durante a teoria. Então veja só, se analisarmos aqui, valor de desconto, valor real e economia são calculados em cada bloco. Então todo bloco calculamos valor do desconto, valor real e valor da economia. Será que não podemos criar uma função que contenha todos esses cálculos e retorne esses três valores? Lembram-se, funções não são apenas para uma única variável. Podemos retornar quantas variáveis forem necessárias. Então, neste caso, vamos tentar criar uma função que vamos colocar todas essas contas aqui nela e vamos retornar as três variáveis que são o valor de desconto, valor real e economia. Bom, vamos definir então a função aqui. Vamos como def, função eu vou chamar ela de cálculo e aqui temos que definir os parâmetros de entrada. Bom, se queremos aqui calcular o valor do desconto, vamos precisar do desconto, o valor da peça e o número de peças, correto? Se vamos calcular o valor real, o valor da peça e o número de peças, que já temos, e a economia vem do valor real menos do valor de desconto. Então temos aqui apenas três variáveis, as três desta equação. Eu vou chamar aqui para vocês verem que não temos a necessidade do mesmo nome, afinal, vamos trabalhar com variáveis locais. Então, ao invés de chamar desconto, vamos chamar promoção, correto? E o valor da peça será valor e o número de peças será peças. Então, vamos definir estas três variáveis. Então, ao entrarmos nessa função, temos que definir essas três variáveis: promoção, valor e peças, correto? Então, vamos ter algumas alterações na nossa forma. Veja. Então, valor de desconto, temos que calcular. Ele vai ser 1 menos a promoção, correto? Vezes o valor e tudo isso vezes peças. Então, temos aqui a mesma coisa que nesta forma. Porém, ao entrarmos nessa função, desconto vai ser promoção, valor de peça vai ser o valor, número de peças vai ser a peça, certo? Agora vamos calcular a segunda parte. Então, valor
underline real é igual a valor vezes peças, certo? Então, é o valor da peça vezes o número de peças. Vamos dar aqui um Enter. Agora, vamos calcular a economia, que é igual ao valor real menos o valor underline desconto. E vamos dar um return, finalmente, de valor underline desconto, valor real e economia. Bom, se pensarmos um pouco ainda, vamos ver que não precisamos do valor total. Afinal, no nosso print, só temos valor de desconto e economia. Então, neste caso, eu vou simplificar um pouco. Eu vou tirar aqui o valor real. Então, vamos retornar apenas valor de desconto e economia, que é o que realmente vamos mostrar ao usuário, correto? Então, agora, o que temos que fazer primeiro é substituir estas três equações nos três blocos pela chamada da função. Vamos primeiro retirar esta aqui. Vamos retirar estas equações e retirar estas equações. E agora, vamos aplicar o que sabemos sobre chamadas de funções, certo? Então, vamos vir aqui, um tab para vir na indentação correta. Bom, se vamos receber dois valores desta função, temos que definir valor de desconto e economia, correto? Então, esses dois valores serão retornados pela função. E agora, vamos chamar a função cálculo, correto? E agora vamos subir aqui. Então, vamos definir três parâmetros: promoção, valor e peças. Então, promoção é o nosso desconto, valor é o valor peça e número underline peças. Então, desta forma, vamos chamar a função. O que vai acontecer aqui? Vamos chamar, dar um espaço só para ficar mais claro. Então, aqui, valor de desconto e economia receberão o que ser retornado da função cálculo com os parâmetros de entrada desconto, valor de peça e número de peças. Então, vamos entrar com essas três variáveis aqui dentro. Ele vai calcular as mesmas partes, assim como fazíamos anteriormente, e vai retornar valor de desconto e economia. Nesta ordem, que será aqui, valor de desconto e economia. Então, desta forma, vamos conseguir fazer o mesmo cálculo, porém, sem ter que defini-lo três vezes, utilizando apenas esta função. Então, agora vamos copiar esta fórmula, vamos colocar aqui também, e vamos colocar aqui também. Então, agora temos nos três blocos aplicado o conceito de funções, o conceito que agora colocamos aqui como cálculo, certo? Bom, então vamos rodar esse algoritmo, ver o que vai acontecer. Mas antes, eu vou zerar aqui a parte das nossas variáveis apenas para ficar mais claro para nós. Vamos então rodar o nosso algoritmo. Run. Digite o número de peças desejadas. Então, novamente, eu vou colocar 500. O valor a ser pago é 247.500. O valor de desconto foi de 2.500. Exatamente como já tínhamos visto. Então, funcionou igualzinho, da mesma forma. Só que dessa vez foi feito através de funções e não apenas definindo todas as vezes. Veja como o código ficou mais limpo, mais organizado e mais adaptável a se incluir novas funções. Podemos utilizar esse código de uma forma muito mais inteligente. Afinal, agora, sempre que precisarmos calcular valor de desconto, valor real e economia, podemos utilizar essa função e não mais vamos ficar sempre precisando definir tudo dentro do nosso algoritmo. Bom, vocês já sabem, né? Eu quero que vocês utilizem o debug para entender melhor como é passo a passo dessa função. Eu vou fazer isso uma vez com vocês, mas eu espero que vocês façam isso com vários testes aí na casa de vocês para vocês entenderem como funciona. Vamos então dar um breakpoint exatamente na linha 20. Afinal, eu quero entrar na função. Vou mostrar para vocês como isso funciona. Veja. Vamos então dar o debug
digite o número de peças. Então, para entrar ali, eu vou digitar 500. Veja que agora ele parou na linha 20, certo? Então, ele parou na linha 20, ele já tem desconto, número de peças e valor de peça. As três variáveis que vamos entrar na função. E agora eu vou clicar novamente no Current Line. Veja que ele não entrou na função, ele apenas executou essa linha, ou seja, ele foi até a função, realizou todos os cálculos e retornou valor de desconto e economia para essas duas variáveis. Então agora temos valor de desconto e economia e foi para a tela do print. Então se dermos mais um print, mais uma vez, vamos ter aqui o print, ou seja, o final do nosso algoritmo. Mas não é isso que queremos fazer. Queremos entrar dentro da função. Então eu vou mostrar para vocês como fazer isso. Vamos dar um stop debug e vamos rodar novamente. Digite o número de peças desejadas, 500, ok? Então agora estamos novamente na linha correspondente à entrada da função. Agora vamos utilizar este comando, entrar dentro da função. Então se rodarmos desta forma, ele vai entrar dentro da função que esta linha está sendo chamada. Então vamos clicar aqui e veja que agora sim ele foi para a função def cálculo. Então aqui sim podemos rodar linha a linha. Vamos ver. Então eu vou no Current Line. Agora ele tem promoção, valor e peças. Veja, promoção, valor e peças. Essas três variáveis elas são locais, não são globais. E ele vai calcular valor de desconto, valor real, economia e return. Podemos aqui também rodar o return, mas eu vou mostrar para vocês que temos esse comando que está aqui ao lado do comando que entra na função, que ele irá sair desta função. Então vamos aplicar ele uma vez, mais uma, e agora sim, ele rodou para a próxima linha, ou seja, ele saiu da função e foi para a próxima linha na sequência natural do nosso algoritmo. Então temos aqui agora a linha do print, onde ele vai executar e mostrar na tela o que já vimos aqui. Então eu vou rodar esta linha duas vezes e o valor a ser pago é de R$ 247.500 e o desconto foi de R$ 2.500. Bom, pessoal, vocês entenderam? Viram como é incrível aplicarmos funções nos nossos algoritmos? Viram como isso foi muito vantajoso? E também viram como utilizar o debug para rodar os algoritmos dentro das funções, ver passo a passo dentro da função como o algoritmo está se comportando? Eu espero que vocês tenham aproveitado esse exercício. Afinal, ele é muito importante e traz conceitos que vamos levar para sempre durante o nosso aprendizado. Eu estou muito contente com esta resolução de mais um exercício e agora vamos para as nossas considerações finais antes de finalizarmos a nossa aula. Bom, pessoal, estamos encerrando então mais uma aula, esta aula importantíssima que foi sobre o nosso aprendizado sobre funções. Hoje aprendemos conceitos muito importantes, como de otimização e refatoração de um código. Por que isso é tão importante para nós? Então, fomos para o principal conceito da nossa aula, que é criando funções. Afinal, funções irão acompanhar sempre o desenvolvimento de algoritmos. Programadores sempre utilizam funções, elas são muito úteis aos algoritmos. Então, esse conceito é extremamente importante e eu espero que vocês tenham aprendido e tenham gostado muito também da nossa prática, onde além de aprendermos a corrigir um algoritmo, a olhar passo a passo através do debug e ver as importâncias que são muitas vezes detalhes para a construção de um algoritmo e depois aplicar as funções que aprendemos aqui na teoria. Então, eu espero que vocês tenham aproveitado esta oportunidade de aprendizado e estejam prontos para a nossa próxima aula, onde vamos dar sequência ao nosso aprendizado deste módulo 2 de lógica de programação. Eu agradeço a todos e espero vocês na próxima aula. Um grande abraço.